Olá, sejam muito bem-vindos ao Projeto Gabaritar. O livro Duna vai ser o elemento que a gente vai usar para basear essa aula, que vai ser o nosso motivador dos tópicos que a gente vai abordar aqui. Vão ser vários tópicos, então se prepare para um vídeo relaxante, mas extenso. Então vamos lá. Duna é um livro robusto, bem grande, mas eu vou me ater à parte 1, porque depois que vamos trabalhar a parte 2. A parte 1 é até que Paul, que é um dos protagonistas do livro, fica sozinho com sua mãe, a Jéssica, e eles começam uma empreitada para tentar retomar o poder, que foi retomar a liderança, de certa forma, dos Atreides. Os Atreides eram uma família. Dentro do livro Duna existem várias famílias, mas a linhagem Atreides é uma das que tem renome, que já sabidamente já tem domínios em vários territórios, inclusive o território de Caladan. Portanto, para retomar esse poder, eles têm que fazer seus esforços. E é nesse momento que separa a parte 1 da parte 2. Então vamos lá. Primeira parte. Bem no início do livro, Paul Atreides é exposto a um teste. Mas um teste complicado, porque a vida dele ficou por um fio, literalmente. O livro já começa bem agitado, já com essa possibilidade concreta do protagonista ir para a vala, do protagonista morrer. Mas como se baseia esse teste? É uma agulha que vai definir, Na verdade são dois testes, o Gonjabá e a exposição à temperatura excessiva. O Gonjabá seria uma espécie de agulha que vai provar os sentidos mais internos, os sentidos mais profundos de quem está sendo testado, para ver se ele tem autocontrole e autodomínio, não só da sua fisiologia, mas também dos seus pensamentos, do seu nervosismo, do seu estresse. E poucos passam nessas duas etapas do teste. E a primeira é uma exposição à temperatura excessiva nas mãos e tentar controlar isso de alguma forma, mesmo que seja algo estimulado, um estímulo artificial, o corpo entende aquilo como real. Então, como você lida quando tudo está indo por água abaixo, quando tudo está ruindo, quando seu corpo está gritando, pedindo socorro? São esses dois testes que Paul Atreides foi exposto. Mas, associando com o conteúdo de monitorização terapêutica, monitorização ambiental, para a gente ter uma segurança de que determinada substância ou determinado ambiente é seguro ou não, testes têm que ser realizados. Mas, para facilitar o estudo, a parte que estuda, a parte teórica, os teóricos que estudam a ecologia associada aos riscos que aquela ecologia traz, seria a ecotoxicologia, os riscos substanciais que aquele ambiente pode produzir, pode provocar, você precisa de dividir para cada grupo, para cada escala de grupo. Por exemplo, um grupo menor, uma substância, você pode ter um estudo que tem a velocidade mais rápida. Então vocês pegam uma população pequena e aplicam aquele estudo nessa população.
você pode estudar um ambiente maior, como uma comunidade, e você pode abranger isso a nível continental ou a nível de biosfera, que aí fica maior ainda. Esses 3 níveis é dado nomes. A microsfera, a mesosfera e a macrosfera. São esses 3 tipos de estudos que podem ser feitos. O primeiro deles, a microsfera. Quais são elencados? Para direcionar, uma das características é ter a velocidade mais rápida. Por exemplo, pega-se uma população curta, uma população pequena e testa a substância. Por exemplo, o teste de concentração letal 50% ou concentração efetiva 50%. São 2 testes que se aplicam a populações menores. Então, tem características de microsfera, microcosmo, na verdade, é um ambiente menor. Então, e agora, por que eu uso a concentração ao invés da dose? Porque a concentração, ela é melhor padronizada. Se eu estabelecesse uma dose, eu poderia não abraçar, por exemplo, pessoas que têm massas maiores. Se tem massa maior, em regra tem maior diluição naquele organismo. Então as concentrações não seriam equivalentes. E o que é utilizado para criar um gráfico de exposição é concentração por tempo. Então nada mais justo do que usar o fator concentração para fazer esse estudo. Pronto. Então, se nesse teste aí do que Paul Atreides foi exposto, se pegasse várias pessoas e submetesse ao mesmo teste, você poderia ter o nível de temperatura ou a concentração de substância efervescente, de substância que dá esse queimor nas mãos, que era suficiente para eliminar 50% dos candidatos, para matar 50% dos candidatos. Aí seria a concentração letal 50%. Ou a concentração para gerar um estímulo e para as pessoas que eram submetidas a esse teste sentirem algo, terem os efeitos, sofrerem os efeitos, sentirem os efeitos. Aí seria a concentração efetiva 50%. Percebe a correlação? Agora avançando para o âmbito mesocosmo ou mesosfera, você tem estudos mais aprofundados. Por exemplo, quando você dilata a janela temporal, por exemplo, para acompanhar uma população por anos, você pode ter mais elementos e elementos mais confiáveis. Isso vale para coisas raras, doenças raras, por exemplo. Ou alguma condição, a exposição a algum patógeno. Então esse estudo é o estudo de coorte. O estudo de coorte é retirar uma população saudável, expor parte dela a risco, expor outra parte não expor a outra parte a risco, a esse fator estressor, e depois coletar os resultados. Por exemplo, por 5 anos fazer essa exposição, esse controle e o catálogo desses elementos, por 10 anos fazer o catálogo desses elementos. E aí tem-se a comparação, pegando como base fatores objetivos. Percebe que você não seccionou, você não fez uma separação dessa população, ela continua vivendo da mesma forma e já é um aspecto mais amplo, já é um estudo mais que abraça mais variáveis, que abraça mais a realidade. Mas temos o estudo coorte prospectivo e o retrospectivo e o misto.
O prospectivo é o que eu acabei de falar para vocês. O impacto do estressor ainda não existiu em ninguém da população. Todos eles estão sadios, todos eles estão rígidos. E aí que vai se estudar e vai coletar as doenças que podem acarretar aquilo, ou os sinais fisiológicos que aquilo pode gerar. No retrospectivo, seria por bases de fichas, seria tipo uma perícia indireta. Pega-se as fichas, os diagnósticos, ou mesmo toda a literatura, tudo que se tem escrito daquela doença, ou da população que foi exposta àquele estressor. E aí faz-se a comparação. Será que quantos por cento da população tiveram aquela patologia? Percebe que é possível fazer um estudo retrospectivo. A dizer, determinada porcentagem da população exposta a esse risco desenvolveu determinada patologia, determinada doença. X% da população não desenvolveu nada. Foi praticamente um placebo a exposição àquele agente estressor. Então, esse seria o estudo retrospectivo. E dá para misturar os dois também. Ter base da literatura e ter base prática de grupos sendo acompanhados. Dá para aplicar esse estudo para cigarro, para tabaco, para fitoterápicos, para hábitos. Por exemplo, será mesmo que consumir creatina pode acarretar algum problema de saúde? Faz um acompanhamento. Próximo estudo, que seria mais amplo, macrocosmo ou macroesfera, é quando pega-se a nível continental. O continente tem-se vários ecossistemas e vários biomas misturados. Então é um passo antes da biosfera, que é tudo que a gente tem, a soma do que é biótico e do que é abiótico. Então é bem mais amplo. Aí você tem dinâmicas, você tem muito mais variáveis nessa soma, então o controle seria praticamente inexistente. Difícil, você teria de segmentar esse universo mais amplo em subunidades de controle. Deixar a administração de cada subunidade com alguém. Então poderia aumentar as chances de erro. Mas você encaixaria mais variáveis. Então tem de colocar. Será que você quer analisar a realidade tal qual ela é? Ou será que você quer seccionar por base de cerca determinado grupo? Aí tem que verificar o que faz mais sentido para o seu estudo. Se for a realidade nua e crua, esse estudo mais amplo é a melhor opção. Porque aí você não vai barrar a base migratória, você não vai barrar as relações ecológicas que podem ser feitas com populações estrangeiras, você não vai barrar as influências ambientais de ambientes múltiplos, você não vai barrar nada disso. Mas aí você tem que ter tecnologia mais robusta para estudar isso também. Por exemplo, tecnologia de satélite, tecnologia de mapeamento geográfico, georreferenciamento, tecnologia também a nível biomolecular, como será que a nível interno, gênico, houve alguma alteração genética? Você teria de ter muito mais recursos para fazer essa análise gênica em uma população bem maior, você concorda? E na verdade, não só uma população, mas várias populações em conjunto. Seria bem mais desgastante, maçante e oneroso. Então, depende do propósito da pesquisa. No filme seria o mesmo que estudar a população de Duna por completo. Foi o que o planetólogo Iua dedicou grande parte da sua vida para isso. Inclusive ele arquitetou um plano para acender Duna de alguma forma e tirar Duna da mão dos Harkonnen. Harkonnen seria
outra espécie de organismos que queriam ter o domínio de Duna também, porque Duna tinha uma riqueza de uma especiaria muito valiosa. Então, despertava interesse. Era tipo um petróleo, tipo uma especiaria mesmo, mas era consumível e gerava interesse de vários povos, inclusive dos povos da raça Harkonnen. Pronto. Então, ainda nessa primeira parte, temos a tentativa. Paul consegue chegar a Duna. Ele morava em Caladan. Caladan é uma cidade rica não só em bens materiais mesmo, mas também em recursos hídricos, recursos naturais. Água abundante, vegetação abundante. E aí eles foram às pressas, graças à estratégia do Quileto. Do Quileto seria o pai do Paul Atreides. Eles tiveram de sair correndo para povoar a Duna. E aí, lá em Duna, eles tiveram de se readaptar. E nesses primeiros dias, nesse estágio de adaptação, quando o Paul ele entra nesse novo planeta e ele é alvo de uma tentativa de tentam destruir a vida dele, tentam acabar com a vida dele por meio de uma armadilha, meio que uma tecnologia que ao mínimo movimento que se faça, ela alcança esse alvo, meio que uma tecnologia de destruição remota. Só que Paul, ele teve um ensinamento lá em Caladan com mestres de guerra muito profissionais, muito exemplares no que eles fazem. Então ele sacou essa ferramenta letal e conseguiu acabar com ela antes que ela o matasse. Então ele teve muita perícia e muita habilidade, mas ele poderia ter morrido nessa cena. E aí gerou-se como eles estavam alojados em meio que um castelo lá em Duna, uma redoma lá em Duna, aí tanto Paul Atreides como Jessica, que é a mãe dele, ficaram preocupados. O que poderia ter acontecido? Vamos investigar. Aí deu-se início a uma investigação para ver quem teria traído, porque como um dos mestres de guerra chamado Gurney Halleck tinha feito uma vistoria no castelo e tinha atestado, assegurado que não tinha nenhuma armadilha, nenhum veneno, nada que pudesse comprometer a vida. Aí pairou uma suspeita sobre Gurney Halleck e também sobre os habitantes mesmo daquele castelo, que existiam. Agora eu entro como mais um conceito, os Fremen, é outra raça que já eram naturais de Duna. E eles estavam prestando, alguns Fremen estavam criando ou ajudando os Atreides de certa forma. Aí gerou-se uma dúvida geral. E agora a gente entra no assunto de inquérito. O inquérito nada mais justo de falar de investigação e falar um pouco sobre o inquérito policial. O inquérito, ele é um procedimento investigativo pré-processual. E quais são as características dele? Na verdade, a finalidade dele, para entender melhor as características, eu acho melhor já dizer qual a finalidade dele. É dar a autoria e materializar aquele crime. Então, tem essas duas finalidades. E como ele faz isso? Precisa de ter um procedimento que é mais aberto, que é mais meio que com menos travas judiciais. Então ele tem que ser um procedimento inquisitivo, ao invés de deixar clara o contraditório, a ampla defesa. Não precisa, porque não é, salvo exceções, que seriam as provas irrepetíveis,
as provas antecipadas. O inquérito não é um lugar de contraditório e ampla defesa. Então é um procedimento inquisitivo de investigação. Ele tem um prazo finito, ele tem de ser concluído em um prazo definido. Ele é oficial e oficioso. Oficioso significa que uma vez que acontecer algo que tenha interesse investigativo, o delegado ou a figura que lhe faça as mesmas tem que de pronto abrir esse procedimento de ofício. Não é algo que dá liberdade para o delegado aceitar ou não. Se é uma ação pública incondicionada, o delegado precisa de instaurar um inquérito. Seja, igual eu falei nas aulas anteriores, por portaria, por auto de prisão em flagrante, entre outros recursos que podem ser utilizados para abrir o inquérito. E é isso. E por ele ser finito, ele tem tempo. Se o réu, a quem está sendo investigado, quem está sendo alvo das investigações, estiver preso, o prazo para a conclusão do inquérito seria 10 dias, sendo prorrogáveis por mais 15 dias em crimes comuns. Já no caso do investigado estar solto, a esse prazo dilata 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Prazo importantíssimo, então lembrem-se desses dois dados aí. Lembrando que tem exceções, por exemplo, a lei de drogas, ela coloca um prazo maior, 30 dias se preso e 90 dias se solto. E esse prazo pode ser replicado, pode ser duplicado, ou seja, prolongado por igual período. Pode ter uma protelação desse prazo por igual período, ou seja, 30 mais 30 ou 90 mais 90. Então, prazo limite de 60 a 180 dias. Isso é uma exceção da lei de drogas. Tem outras exceções também, mas eu acho que as mais importantes seriam a lei de drogas e só. Mas como a pessoa que atentou contra a vida de Paul não conseguiu, houve uma tentativa de tirar a vida dele. Então, a tentativa no Código Penal tem a mesma influência, tem a mesma penalização? A resposta é não. A conatus ou tentativa, conatus é um termo estrangeiro para definir tentativa também. E a resposta é não. A tentativa é quando, por razões alheias à vontade do agente, o resultado fim que ele tinha em mente não consegue se concretizar. Então, a pena, no caso desses casos aí, não vai ser igual, mas vai ser diminuída em até 1/3. E lembrando que a diferença crucial entre tentativa e desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Desistência voluntária é quando o agente, por livre e espontânea vontade, não quer mais praticar aquele delito. Ele começa nos atos executórios e ele não dá cabo àquela empreitada. Então a vontade dele intrínseca modifica no meio do intercrime, no meio da caminhada do crime. Já o arrependimento eficaz é quando ele já cumpriu o que ele tinha de fazer, o resultado, e ele consegue evitar ativamente aquele resultado final. Por exemplo, ele estava com vontade de matar, até que ele viu o corpo estirado no chão e falou: deixa eu socorrer essa pessoa, me arrependo do que eu fiz, deixa eu socorrer esse indivíduo, e ativamente eu vou prestar socorro, ativamente eu vou levar ao hospital, e se realmente esse quadro se reverter, que aí sim o arrependimento eficaz, ele entra em jogo, em cena. Arrependimento posterior é diferente, é mais aplicável aos crimes patrimoniais. Roubei o seu bem, eu já vendi esse bem que eu roubei de ti, e já não está mais na minha alçada, eu não sei nem mais onde está esse bem, mas devido ao meu arrependimento, eu vou te estornar, eu vou te
dar um bem da mesma magnitude financeira. Então, arrependimento posterior se aplica mais a crimes patrimoniais, até porque vida ou outros recursos que não tem volta, não dá para trocar uma vida por outra vida. Então, é isso. Avançando no contexto do filme, depois das investigações findarem, tem-se mais um elemento que pode dar um tempero na história. A Jéssica, que é a mãe de Paul, está grávida. Então, se ela tiver o filho no planeta Duna, será que ele será natural de Duna? E será duneiro naturalizado ou duneiro nato? Se for usar os moldes da regra do Brasil, temos dois princípios da territorialidade, na verdade, do território, geografia, e o critério sanguíneo. Dois critérios, territorial e sanguíneo. No caso do territorial, onde o indivíduo nascer, ele será nato daquele ambiente. Então, se ele nascer em Duna, ele será duneiro nato. E tem outras opções que são exceções à regra de ser duneiro também. Talvez ele, por ter pais caladaninos, que seriam de Caladan, os Atreides são naturais de Caladan. Então, pelo critério sanguíneo, ele pode ser caladanino nato também. Mas se esses pais estiverem a serviço do país deles, nesse país estrangeiro, então tem de ter essa atenção. Outra exceção é quando quando o país admite a dupla nacionalidade. Ele pode ser nato em dois países diferentes? A resposta é sim. E a outra é quando ele reivindica isso. Quando ele adquire a maioridade, ele reivindica a sua nacionalidade. São as formas de ser naturalizado. São essas as formas. Então tem várias opções por essa criança aí que vai nascer. Agora o último tópico da nossa aula de hoje. Se um tóptero é meio que um avião que eles utilizam para transitar de planeta para planeta, de Duna adentrar Caladan, e esses tripulantes desse tóptero praticarem crimes em território caladanino, em Caladan, será que as leis penais elas vão ser aplicadas do país de Caladan ou do país de Duna? Aí a gente tem, aos moldes do Brasil, temos a territorialidade. Aplica-se a lei penal no local em que aconteceu a prática penal e nas suas, bem como nos locais adjacentes, nos locais relativos. Essa é a teoria da ubiquidade. Mas, e se evadir as fronteiras? Caso seja uma embarcação nacional ou embarcação ou aeronave pública, você tem a territorialidade, ela vai estender-se pelo princípio da bandeira. Essa territorialidade não vai se aplicar somente aos limites fronteiriços, mas também vai evadir para outras nações. Mas isso ainda está na territorialidade. Mas caso seja uma embarcação ou uma aeronave privada, mas com tripulantes brasileiros, aí você tem as hipóteses de brasileiros não, na verdade, duneiros de Duna. Se eles praticarem em outro país, se eles forem os autores do crime, você tem que obedecer a alguns critérios. Por exemplo, ter aquelas cordialidades para saber se é crime nos dois países, ter o alinhamento de legislação, para ter o alinhamento também de não ter o bis in idem, não ser penalizado duas vezes pela mesma prática, ter a possibilidade de ter o trânsito, de fazer o translado da pessoa, ou seja, ter
a autorização de fazer esse trânsito. E a passiva precisa de envolver, ou seja, quando o cidadão de Duna é alvo de crime, para acontecer a extraterritorialidade, precisa de ter o Ministério da Justiça envolvido. E precisa de outros requisitos. Ou seja, eu só quero que você lembre que quando é ativo, tem os elementos de ser crime nos dois lugares, de ter esse acordo múltiplo e também de ter esse alinhamento de trânsito de um lugar para o outro, para cumprimento de pena. Já o passivo, você tem o envolvimento do Ministério da Justiça. Só isso que seria importante fixar. Agora, então falamos sobre todos os aspectos aí sobre os aspectos principais, pelo menos, a respeito da territorialidade. Então, como é um tópico nacional de Duna, o princípio não seria de extraterritorialidade, mas sim de territorialidade normal. Então, alcançaria sim, as leis de Duna seriam aplicáveis mesmo em território externo, mas não por conta da extraterritorialidade, mas sim pela territorialidade, por ser uma das aberturas que dá quando se trata de embarcação pública ou aeronave pública. E bom, como o Topteron pode ser considerado uma aeronave, deu certinho aí. Então é isso, pessoal. Mais uma aula finalizada aí. Espero que tenham gostado dos conteúdos. É claro que o aprofundamento desses tópicos eu só dei uma pincelada em cada um deles devido ao tempo e também, mas eu recomendo demais caso queiram fazer um aprofundamento disso, principalmente com exercícios, porque tem que ver como vai cair na sua prova e como é a forma de cobrança, que pode ser o mesmo tópico, mas cobrado de formas diferentes ou com nuances diferentes. Por exemplo, no caso da extraterritorialidade, pode ser que eles queiram os elementos detalhados, ou no caso das características do inquérito, pode ser que eles cobrem nomes similares, mas que se referem aos mesmos princípios. Por exemplo, o fato de ser finito pode ser conclusão que o inquérito não pode ser perene, ele precisa de ter término. Então, a não perenidade do inquérito policial. Ou eles podem cobrar com outros nuances, tipo outros procedimentos investigativos, tipo CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou inquérito policial militar, como as regras se aplicam lá. Será que tem o mesmo prazo de finalização? Percebe que é bem amplo, é bem abrangente mesmo, tem vários questionamentos e não dá para abordar tudo na aula, que depende do foco de cada concurso. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ficarem até aqui. Exercitem-se, reitero esse convite e é isso. Com Deus.